Olá pessoal, boa tarde. Na nossa aula hoje nós vamos iniciar o módulo Processamento de Alimentos 2. Esse módulo está lá na apostila de vocês, tá? Na apostila módulo 2. Inicia-se lá na página 213. Na nossa aula hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 1, que é a introdução ao módulo Processamento de Alimentos 2. E nós vamos falar também um pouquinho sobre alguns métodos de conservação de alimentos, tá? O branqueamento e a pasteurização. Bom, gente, desde que nós colhemos os vegetais, abatemos os animais, né, desde que ocorre o processo de pesca lá, né, no caso do pescado, existe uma série de processos físicos, químicos e biológicos que vão alterar as características dos produtos. Essas alterações, né, como a gente viu nas nossas aulas anteriores, dependem de várias causas. Dependem de luz, de oxigênio, de umidade, né? E também dependem da presença de micro-organismos. Então, né, nós temos que utilizar, né, esses métodos de conservação a fim de tentar evitar ao máximo essas alterações, né? Sabemos também, nós vimos nas nossas aulas de módulos anteriores, que a contaminação, né, é incontrolável sem hábitos de higiene, né? Sem higiene correta de equipamentos, de superfícies, sem higiene correta, né, de mãos, sem a higiene do ambiente, né, em geral. Então, quanto, né, mais contaminação eu tiver, significa que eu tenho hábitos de higiene ali muito ruins, porque eles são inversamente proporcionais. Então, se eu tiver um processo de higienização muito bom dentro da minha indústria, possivelmente eu vou ter uma contaminação muito pequena. Né? Essa é a relação que a gente faz, essa é a ideia que a gente tem, né? E tenta relacionar sempre a higiene com a contaminação. Então, né? Quanto maior as práticas, né? A prática higiênica dentro da minha indústria, menor a contaminação e melhor, né? A qualidade do meu produto, mais seguro o meu produto será para o consumidor. Por isso, nós temos que prestar sempre muita atenção na higiene, né? Nós fizemos alguns módulos anteriores já, né, relacionados aí à higiene, só, né, sobre higienização. E vimos como, né, é importante, porque essas contaminações que vêm, né, que acabam atingindo os alimentos por conta dessa falta de higiene, né, são muito graves. Essas contaminações, elas acabam trazendo doenças aos seres humanos, né, que vão consumir esses produtos. E algumas dessas doenças, como nós vimos, muito graves, que podem levar até a morte em poucos dias. Então, a gente tem que ter bastante esse cuidado, né? O cuidado para não contaminar os alimentos. As principais causas das contaminações de alimentos, né, gente, são, né, a falta de higiene, é uma causa muito importante, que ocorre muito. A exposição do alimento pronto à temperatura inadequada. Falamos bastante, né, que após preparado, o alimento ele deve ficar ou sob refrigeração ou em temperaturas acima de 60 graus Celsius. Por quê? Né? Em temperaturas abaixo disso, os micro-organismos vão se desenvolver com muita facilidade. Né? Então, a gente tem que evitar essa contaminação. Outra causa, né, permanência de lixo, sujeira nos locais de manipulação e de armazenamento de alimentos, né? O lixo e a sujeira vão. Primeiro que o lixo já é extremamente contaminado, né, gente? Não tem nem o que falar muito, né? O lixo é cheio de micro-organismos, de produtos em deterioração, né, em estado, alguns em, né, estado de putrefação e tudo mais. Se eu tiver lixo ali, eu vou atrair vetores e pragas, eu vou atrair mosca, eu vou atrair barata, eu vou atrair rato e diversos outros tipos de animais ali para dentro da minha área, né? E o mesmo, né? Se eu tiver um local sujo, eu vou atrair também, né? Esses
animais, essas pragas que vão acabar se instalando, né? Eles têm essa preferência por esses locais sujos. Tanto na área de manipulação quanto de armazenamento, eu vou acabar contaminando todos os alimentos que eu tenho ali, seja antes do preparo ou pós-preparo lá, já na área de armazenamento, o produto acabado, né? Outras causas de contaminação, presença de animais, né, outros tipos de animais. Os animais carregam, não só as pragas, mas outros animais domésticos também carregam em seu corpo muitos micro-organismos, né, que causam, podem vir a contaminar os alimentos e causar doenças, né? Temos que ter um cuidado também da contaminação por manipuladores, né, portadores de ferimentos ou de doenças infecto-contagiosas. Por quê? Falamos muito já dos manipuladores. Sabemos que é um manipulador, né, que muitas vezes é o veículo de contaminação, né? Então, se o manipulador não está fazendo uma correta higienização das mãos, né, ele facilmente consegue ali contaminar um alimento, né, muito rapidamente, né, por conta apenas, né, da mão que ele não lavou. Então, ele pegou, jogou o lixo, foi lá lavar as mãos, só passou uma água ali, não higienizou de forma correta, voltou, né, foi manipular um alimento, contaminou, né? Ou pessoas que têm ferimentos e doenças, né, muitas vezes pensam assim, mas tá tudo bem, eu tô com um curativo e tal, e tudo bem. Não tá tudo bem, né, gente? A gente sabe que tem algumas doenças aí que podem ser transmitidas por conta desses ferimentos aos alimentos, e isso também é um risco muito sério. Então, né, vimos que nesses casos o manipulador tem que ser afastado, né, da área de manipulação. Bom, essas são as causas das contaminações, as principais causas. Porém, a contaminação, principalmente, né, gente, vai ocorrer através de ação de micro-organismos, como a gente viu, os agentes biológicos, por agentes químicos, metais pesados e por infestações, né, de pragas ou, né, por contaminação por pesticidas, né? Então temos aí contaminações biológicas, contaminações químicas, lembrando que existem, né, ainda aqueles riscos físicos, né, que a gente não pode deixar de lembrar também, que é um risco bastante comum, né, é algo que ocorre com frequência, né, então a gente tem que sempre pensar na contaminação, né, as ações que vão contribuir para a contaminação desse alimento. E aí entra a industrialização, né? Sabendo de tudo isso, né, nós vimos que as indústrias de alimentos, elas têm, né, como principal objetivo controlar esses fatores que vão causar alterações indesejáveis nesses alimentos, né? E sempre, né, criando métodos, operações, processos que vão aumentar a vida útil desses produtos industrializados. Né? Então, se eu sei que é um micro-organismo que vai contaminar o meu alimento, né? Se eu sei que esse micro-organismo vai me causar um problema, eu vou utilizar um método de processo dentro do meu produto para eliminar esse micro-organismo, né? Então, todos esses processos são pensados também, né? Não só para transformar um produto, sim, esse é o principal objetivo, né, os processos de transformação, transformar uma matéria-prima em um produto, mas também, né, aumentar a vida útil, ao mesmo tempo conservar esse produto. Bom, quando falamos de métodos, né, de conservação, sabemos que a aplicação correta do método, né, o método correto para determinado tipo de produto vai reduzir muito o desperdício, as perdas causadas por pragas e micro-organismos. Então, é extremamente importante conservar os alimentos, né, gente? No nosso módulo de processamento de alimentos 1, nós falamos um pouquinho
de alguns métodos, né? Mas neste módulo nós vamos falar especificamente, né? Nós vamos aprofundar em alguns tipos de métodos, tá? Para sabermos como eles funcionam, quais são as vantagens, desvantagens e tudo mais, e em que tipos de alimentos eles são aplicados. Bom, os métodos de conservação, né? Eles, como eu disse, devem impedir a alteração dos micro-organismos, principalmente, né? Alteração do alimento. Então, eu vou considerar uma conservação eficiente se eu conseguir impedir essas alterações, tá? Então, esses processos de conservação de alimentos, gente, geralmente são baseados, né, na eliminação total ou parcial desses agentes, desses micro-organismos, né, que vão alterar esses produtos, né, ou vão modificar, né, esses produtos. Ou ainda, né, eliminar um ou mais fatores essenciais, né? Nós vimos lá dos fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, se eu conseguir eliminar um fator essencial ali para esse micro-organismo se desenvolver, né, facilmente eu vou impedir que ele consiga, né, se desenvolver ali. Então, também é um método, né, de conservação. Ou também, né, eu posso utilizar como método de conservação a ação de substâncias em qualidade e quantidade que vão impedir o desenvolvimento desses micro-organismos. Então, eu posso utilizar aqueles aditivos antimicrobianos naturais. Eu posso, né, adicionar ali no meu produto alguns, por exemplo, eu posso adicionar sal, eu posso adicionar açúcar, né? Então, eu vou aumentar, eu vou reduzir a atividade de água daquele meio e eu vou dificultar a vida dos micro-organismos, né? Então, dependendo, gente, do tipo de processo, do tipo de produto, eu vou utilizar o tipo de processo de conservação. Falamos nas nossas aulas da semana passada. Alguns alimentos, eles podem sofrer um tipo de processo, por exemplo, por temperatura alta, né, por calor, processamento térmico. Ok, se o meu produto suporta esse tipo de processo, ótimo, posso utilizar. Se o meu produto não suporta um tipo de processamento térmico com temperaturas altas, eu não posso utilizar esse processo e acabar alterando características desejáveis do meu produto. Então, eu vou ter que procurar um método alternativo, a utilização de temperaturas mais baixas ou a adição de algum tipo de aditivo, como a gente disse, eliminar um fator essencial ou tentar adicionar alguma coisa, alguma substância ali que vai impedir o desenvolvimento desse micro-organismo, né? Por que a gente fala tanto de micro-organismos, né, gente? Os micro-organismos são os principais responsáveis, tá? Por esses processos de deterioração, principalmente, tá? E eventualmente por surtos de doenças infecciosas. Então, quando estamos lá utilizando e pensando em métodos de conservação, nós temos que pensar em micro-organismos em geral, tanto os patogênicos quanto os deteriorantes. Claro que muitas vezes se dá uma atenção aos patogênicos, porque são os que vão causar doenças, mas também temos que dar uma atenção aos deteriorantes. Por quê? Se eu deixar ali no meu produto um micro-organismo deteriorante, o meu produto vai ter um prazo curto de vida útil, de vida de prateleira, porque em pouco tempo esse micro-organismo vai acabar consumindo o meu produto ali, né, e tornando ele impróprio para o consumo, né? Então, sabemos que a maioria desses micro-organismos, tanto patogênicos quanto os deteriorantes, não resistem a temperaturas elevadas, né? Então, um dos principais processos que a gente utiliza aí é o processamento térmico, tá? Mas como eu falei, existem casos e casos. Existem casos que nós não podemos utilizar esse tipo de processo, e aí nós vamos ver outros métodos que nós podemos aplicar nesses tipos de produto.